E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou resolver um exercício com vocês que é uma simulação de um acesso a dados de uma lista de alunos. Então nós vamos fazer uma operação de CRUD. O que seria o CRUD? É Create, Read, Update and Delete. Traduzindo seria criar, ler, atualizar e excluir. Então no exercício vamos ter basicamente duas classes. A classe aluno e a classe aluno DAO. A classe aluno DAO é responsável por manter o nosso repositório de dados, que seria uma lista de alunos, nesse caso um vetor de alunos, e os métodos que contêm as operações de manipulação nesse banco de dados de aluno. E a classe aluno em si vai fazer a representação do nosso modelo de alunos, é como se fosse a representação de uma tabela. Então, eu vou abrir o Eclipse aqui para começar essa implementação. Eu estou aqui com um projeto em branco, que chama Aluno CRUD. Primeiramente, eu vou apenas declarar a estrutura que foi especificada no diagrama de classes. Então, eu vou criar o nosso pacote raiz. Então, fica br edu ifgoiano ponto módulo 01. Aí eu vou ter o pacote vo e o pacote DAO. Não se esqueça, não faz isso aqui, ó. .vo.dal. Eu tenho que apagar o VO e fazer o nível certinho aqui. Então aqui eu tenho a estrutura de pacotes já criada. Agora eu vou criar a classe. Primeiro vou começar pela classe aluno. E aqui aluno DAO. Até aí tudo tranquilo. Eu vou começar aqui com a nossa classe aluno. Ela é bem simples, porque ela não vai ter praticamente nenhuma ação complexa, apenas os getters e setters e um construtor para auxiliarmos na criação dos objetos. Então o atributo id, vou ter o atributo matrícula e o atributo nome. Vou gerar os getSet desses atributos. Isso aqui vocês já sabem fazer. E agora eu vou criar o construtor, que é uma novidade aí desse novo módulo. Então o construtor ele vai ser público. Lembrando, criação de construtor, eu tenho que fazer pelo nome da classe e eu não coloco nenhum retorno. Então o construtor não é um método, né? Porém a declaração é bem similar. Esse construtor na especificação ele pede a inicialização do ID, da matrícula e do nome. Então aqui eu vou fazer as atribuições. Pronto, essa aqui é a nossa classe aluno. Então recapitulando, fiz a declaração dos atributos, criei o construtor e fiz os gets e sets de cada atributo. Agora temos a classe aluno DAO. Na especificação, aluno DAO vai ter como privado uma lista de alunos, vai ser um vetor chamado alunos. Aqui eu já vou fazer a inicialização desses alunos. Então nosso banco de dados suportaria até 1000 registros de alunos. Agora eu vou fazer apenas a declaração de cada um dos métodos do CRUD, de acordo com a especificação do nosso diagrama. Os métodos inserir, alterar e excluir vão receber um aluno como parâmetro e retornar um valor do tipo boolean, para saber se a operação foi concluída com sucesso. Aqui, só para parar de dar erro, eu vou já deixar retornando falso. Depois, vou implementar o método obter todos e o obter por ID. Apesar de não estar especificado no nosso diagrama de classes, eu vou criar uma classe para fazer os testes. Então aqui na raiz do pacote do módulo 1, vou criar aqui a classe teste com o método main. Então como seria um possível teste? Primeiramente,
Então, primeiramente, vou declarar o nosso objeto, que é responsável por manipular as operações de banco de dados. Agora, eu consigo criar um aluno usando o construtor dele. Então, aqui eu tenho que informar um valor para o ID, matrícula e nome, nessa ordem. 2020, 01, M. Qualquer coisa aqui. E aqui o Deneclay. O famoso Deneclay. Então, dessa forma, eu crio um aluno. Então, como eu faria a inserção de um aluno? Inserir aluno. Aí o método obter todos me retorna um vetor de alunos. Aí, nesse caso, teria que ter só esse aluno que eu fiz a inserção. Então, eu posso colocar isso daqui como uma variável que vai receber a nossa consulta. E aqui, para a gente conseguir fazer os testes, eu vou mostrar aluno por aluno. Então, com esse laço de repetição, estou conseguindo mostrar o nome de cada aluno que foi inserido no nosso banco de dados. Então, como nós ainda não fizemos a implementação de nenhum desses métodos, certamente a execução dessa classe teste não vai ter um resultado muito legal. Ele já deu um erro de acesso. Então vamos lá. Nós podemos começar a implementação já pelo inserir. O que o inserir tem que fazer? Eu vou receber um aluno, só que eu só posso inserir um aluno onde o ID ainda não existe, porque o atributo ID é a nossa chave primária, então não posso ter aluno repetido. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar em todo o nosso vetor de alunos se possui um aluno com aquele ID. Se não possuir, eu faço a inserção. Então eu vou criar uma variável chamada busca ID. E ela vai começar com um valor falso. Então veja bem, eu tenho a capacidade de suportar até 1000 alunos nesse vetor. Só que inicialmente esse vetor está vazio. Então eu tenho que verificar se o vetor na posição i é diferente de nulo. Se for diferente de nulo, aí eu vou verificar se o aluno que veio por parâmetro tem o ID igual daquele aluno que eu estou analisando naquele momento. Então, quando isso acontece, significa que o ID ele existe. Então, se busca ID já é verdadeiro, eu vou retornar falso. Não é possível inserir esse aluno. Próxima etapa é o seguinte, eu tenho que achar uma posição vazia nesse vetor de alunos para eu conseguir fazer a inserção. Como que eu faço isso? Eu vou precisar de outro laço de repetição. Aí eu vou verificar se o alunos na posição i é igual a nulo, então essa posição está vazia. Aí o que eu vou fazer? Alunos na posição i vai receber o objeto que eu passei por parâmetro. E assim que eu faço a inserção, aqui significa que eu consegui resolver essa inserção com êxito. Então eu vou retornar verdadeiro. Se eu fizer esse laço de repetição e achar nenhuma posição livre, eu vou retornar falso. Então significa que esse aluno não foi inserido. Se eu for rodar agora, vamos ver como é que vai aparecer. Vai dar erro do mesmo jeito. Por quê? O método obter todos ainda não foi implementado. Então, esse vai ser o nosso próprio método. O que o obter todos vai fazer? Eu vou ler aquele vetor de alunos e vou verificar quantos alunos válidos possuem nesse vetor. Aí eu vou copiar esses valores para um novo vetor e retornar esses valores. Então, primeira coisa, eu vou contar quantos elementos eu tenho. Então, o nosso contador vai inicializar com 0. E eu vou percorrer por
todo o nosso vetor. Então, o laço de repetição está sempre presente nesses exercícios. Então, se os alunos na posição I for diferente de nulo, significa que eu tenho um aluno válido. Então, conte mais. Depois que eu fizer toda essa contagem, eu vou declarar um vetor de aluno. Vou chamar ele até de retorno. De tamanho conte. Aí agora eu vou fazer outro laço de repetição para copiar os alunos existentes para esse novo vetor. Então, se os alunos for diferente de nulo, eu vou jogar para qual posição desse vetor? Aí eu vou ter que criar um contador aqui, ó, de posição. Vou chamar de J. Então, retorno na posição J, retorna alunos na posição I. E aqui eu tenho que incrementar o J, senão eu vou ficar sempre sobrepondo na posição 0. E no final de tudo, vou retornar esse vetor de resultado. Então, o método obter alunos está com essa implementação. Aqui nós já podemos testar, eu tenho que mostrar o nome do aluno Deneclay. Já está aqui. Vou inserir um outro aluno. Quando eu chamo construtor, significa que eu estou criando um objeto do tipo aluno com esses atributos. Então eu posso fazer a chamada da seguinte maneira. Vamos encurtar o nosso código. Então aqui estou criando o mesmo aluno. Então eu já tenho essa facilidade. Vou criar um segundo aluno. Vai chamar Maria. Vou alterar a matrícula dela também. Executando aqui, inserir os dois. Vou fazer um segundo teste. Lembra que os códigos dos alunos, os IDs, tem que ser únicos? Eu vou criar Maria com ID 1. Vamos ver o que vai acontecer. Mostrou só o Deneclay, a Maria não foi inserida. Então até aí, nosso programa tá legal. Outro método que eu posso implementar também é o obter por ID. O que ele vai fazer? Eu vou pesquisar pelo ID de um aluno e fazer o retorno desse objeto. Vou criar um laço de repetição no nosso vetor de alunos. Aí eu vou verificar se esse aluno ele é válido, então se ele é diferente de nulo e alunos na posição I, ponto getID é igual ao aluno que eu passei por parâmetro. Se os dois tiverem o mesmo ID, o que eu já posso fazer então? Retorno o aluno. Se eu rodar esse laço de repetição e não entrar nessa estrutura condicional, eu vou retornar nulo. Outra verificação que eu posso fazer é a seguinte. Se eu passar um objeto nulo, se o objeto é nulo, eu vou retornar nada também. Então, nosso obter por ID já faz essa pesquisa. Podemos fazer um teste. Aqui embaixo, vou comentar essa pesquisa aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou mandar imprimir o nome de um aluno. Então, obter por ID, eu quero o aluno de ID igual a 2. Só uma correção. O nosso método obter por ID, ele espera um int. Então, vou fazer essa pequena correção. Que falha minha, mas agora está corrigido. Então, vou imprimir o nome desse aluno. Executando aqui de novo. Ó, puxei a Maria. Se eu tentar puxar o aluno de ID3 e eu ainda não inserir esse aluno, aí vai dar algum erro. Por quê? O meu objeto aluno vai estar com valor nulo e eu estou tentando acessar o método getNome de alguma coisa nula. Então isso aqui é um erro previsto. Outra coisa que eu posso fazer aqui também é o seguinte.
Vou voltar esse aqui, vou ter D pelo 2. Só que agora eu quero alterar. Alterar quem? Vamos mudar o nome da Maria. Então, onde o objeto tem o ID2, eu vou mudar a matrícula dela, como se eu quisesse corrigir esse registro. E vou colocar outro nome, Maria Joana. Então eu tenho que atualizar para esse registro. Então o método alterar tem que fazer o seguinte. Eu vou pesquisar no nosso vetor. Pesquisar no nosso vetor para cada aluno válido. Então se o aluno é diferente de nulo e o ID desse aluno é igual ao aluno que eu passei por parâmetro, aí o que eu faço? Vou fazer a substituição do registro. Então, alunos na posição I vai receber aluno. E aqui eu retorno verdadeiro. Significa que eu consegui fazer a alteração. Vamos testar aqui de novo. Então, vai ter que imprimir aqui, na execução da linha 22, Maria Joana, ao invés de Maria. Então, fizemos aqui a alteração. Agora, está faltando implementar o método excluir. O que o excluir vai fazer? Eu vou acessar cada elemento do nosso vetor, aí eu vou verificar se o aluno é válido e se o aluno possui o ID do mesmo aluno que eu passei por parâmetro. Caso isso seja verdadeiro, eu vou substituir o valor de alunos por null. Alunos na posição I. Então, mesma coisa. Vou ter um laço de repetição aqui. Se alunos na posição I, diferente de nulo, e alunos na posição I tiver o mesmo ID que o meu aluno, aí eu faço essa substituição. Então, alunos na posição I vai receber null. E aqui eu retorno verdadeiro, para indicar que eu realmente consegui excluir o aluno. Agora, como que a gente consegue fazer esse teste? Então, aqui eu fiz a inserção do aluno, fiz a alteração e eu vou alterar esse aluno. Agora eu vou excluir esse aluno. Aí eu vou excluir o aluno que tem o código 2. Aqui não interessa qual matrícula e qual nome eu vou passar, porque na implementação do excluir, eu vou estar analisando apenas o atributo ID. Só isso que é interessante para mim. Então perceba, eu excluí o aluno de código 2. Aí, eu puxei o aluno de código 2 e estou mostrando o nome. Aqui tem que dar um erro de nulo. Então, é o null point interception, é o erro que a gente estava esperando. Se eu comentar essa linha e executar, vai imprimir Maria Joana. Então, pessoal, esse aqui é um projeto que simula o acesso a um banco de dados e nós podemos fazer as operações de inserção, leitura, atualização e exclusão de registros. É claro que nós usamos um esquema de vetores para fazer essa simulação, mas posteriormente estudaremos conexão com banco de dados e vamos poder até melhorar esse tipo de estrutura. Mas qual que foi o interessante desse exercício? A gente analisar a parte de criação de construtores, estruturas de pacotes e também a parte lógica, para fazer toda essa manipulação de vetores, verificações. Então podemos até revisar a parte de estrutura condicional e laços de repetição. Bem, pessoal, qualquer dúvida, entre em contato. Então é isso. Falou, um grande abraço.